aqui falando com você, estou aqui falando um pouco da formação dos líderes evolutivos, que foi muito importante para a minha vida. Mas antes de eu contar um pouco dessa história, né, da minha história com a formação dos líderes, quero contar um pouquinho de mim. Então, sou Cláudia, né? Sou gaúcha, moro em São Paulo há 10 anos, sou uma paulistinha por tabela já, amo, sou apaixonada por essa terra, me identifico muito com esse lugar, mas eu ainda continuo amando o meu lugar onde nasci. Hoje eu estou como trabalhando na Mobile, né, como gerente. Estou cuidando de toda a parte de desenvolvimento de pessoas, employer branding, de plano de sucessão, de cultura, enfim, botando um pouco em prática aí o que eu aprendi na liderança evolutiva e também aí cuidando do chapéu de business partner. Então, atualmente estou aqui, né, nesse movimento. Ótimo. Você, Clau, É, você fez a formação de líderes esse ano, né? A turma 5, né? O ano que vem a gente vai para a sexta turma, então tem sido assim uma alegria maravilhosa para a gente de poder entrar e tocar a vida de pessoas, de profissionais como você. Então, eu queria saber o que que te levou, né? O que que você buscava, o que que te levou a fazer a formação de líderes. E daí você já pode entrar e dizer, né, o valor que ela te trouxe, os aprendizados. ok. Bom, o que motivou a fazer a formação dos líderes, assim, eu acho que são várias coisas, Paty, mas eu vou focar literalmente aqui em uma coisa que ela vai abranger o contexto geral, né? Então, acho que em primeiro lugar foi para responder uma pergunta interna minha, que era o que o mundo pede de mim, né? Então, essa pergunta ela vem acompanhada de uma inquietação interna minha, de uma busca de autoconhecimento. E eu posso dizer também como uma motivação intrínseca, né? O que que é essa motivação intrínseca minha hoje? É o combustível hoje, o meu combustível hoje de crescimento, né? E tudo isso vem de encontro por uma busca também tangível do que eu acredito que poderia existir nas organizações hoje, né? Além de ser essa motivação interna minha, mas eu também acreditava que isso existia nas organizações, né? Então, eu sempre questionei o modelo atual de gestão tradicional hoje das organizações, né? Então, a gente percebe que cada vez mais as pessoas, elas estão, não vou falar desvinculadas, mas elas estão mais distantes, né, do mundo corporativo versus o que elas querem viver de prática ou de encontro realmente com a vida delas, né? Então a gente percebe o nível de turnover muito alto, o nível de engajamento muito baixo, né? Isso vem muito fortemente aí, muito fortemente após pandemia, isso também vem muito mais forte. E também algo que eu sempre questionei alguma coisa. As pessoas trabalham uma vida inteira, né? Para se aposentar um dia, para tirar aquela férias dos sonhos, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa, né? Quando eu tirar minhas férias, eu vou fazer isso. Mas a gente não une isso. Por que que eu tenho que fazer uma coisa aqui, depois eu tenho que fazer outra coisa lá? Por que que eu não posso unir isso à minha essência, à minha integralidade hoje como um todo, né? E aí tudo começou quando eu li o livro do Laloux, né, do Frederic Laloux, que é a base toda da formação da liderança pela primeira vez, e eu me encantei. Ele é um livro, é uma bíblia, né? Ele é um livro denso, e eu confesso que eu tenho dificuldade para ler livros densos, mas esse eu devorei. E eu falei para mim mesma, caraca, encontrei, é sobre isso. Encontrei, é isso, é isso, é isso que eu acredito. E ele escreve sobre o que eu acredito, né? Então a gente percebe aí brilhantemente, né, que o Lalu ele nos mostra cada vez mais, principalmente no livro, né, a maneira como as empresas hoje elas são geridas, ou o modelo de gestão hoje ele está desatualizado, né? Então esse desengajamento das pessoas, esse vínculo, esse não comprometimento, esse turnover alto, essa busca por esse propósito,
ele se acelerou muito fortemente pós a pandemia, né? E ele se torna cada vez mais vivo em relação a isso. E, afinal de contas, né? Aí a gente se pergunta um pouco, e Lalu traz um pouco isso no livro, mas afinal, o que que as pessoas querem? Né? O que que a gente quer de fato? O que que as pessoas querem de fato, né? Então, no fundo, a gente deseja aí locais de trabalho com mais significado, com mais autêntico, mais comunidade, mais paixão, mais propósito, né? E para que isso aconteça, nós também precisamos ter organizações mais esclarecidas. O que que eu quero falar com isso? São organizações que acompanham esse nível de evolução, né, das pessoas, ou seja, eu evoluí, eu fui para o próximo estágio, então aonde eu trabalho, eu também tenho essa evolução, eu posso viver esse sistema de fato, para que eu também possa viver a minha integralidade de fato para que isso. O que que a gente enxerga no modelo atual de gestão hoje? A gente enxerga que, na maioria das vezes, quando a gente evolui, e o sistema não está preparado para isso, ou a gente automaticamente se expurga, ou a organização se expurga, né? E aí, de fato, né? De fato, qual que é a solução para que a gente chegue nesse contexto como um todo? E isso foi sempre tudo que eu acreditei, e eu não sabia como colocar isso em prática, e eu não sabia como isso poderia, como o sistema da organização poderia viver em prática isso. E Lalu traz isso no livro, e era o que eu acreditava realmente de prática, que a solução é, se a gente tem líderes mais evoluídos, mais esclarecidos, nós também teremos que ter organizações que acompanhem essa evolução, para que a gente possa suportar esse nível, né, de esclarecimento desses livros e que as pessoas de fato possam viver a sua integralidade. Então, ele resgata isso no livro, né, sendo que ele traz os três grandes pilares, que é a autogestão, que é a integralidade, que é a gente realmente voltar para a nossa essência, eu chamo de integralidade da volta para casa, né, é o que a gente acaba chamando de meditação também, a autogestão, né? Sair daquelas empresas muito focadas em comando e controle, do que a gente viveu isso até hoje, e a gente vem vivendo isso, e as empresas vão se tornando mais humanizadas, mas não é mais isso que sustenta hoje o nosso dia a dia. Para empresas mais autogeridas, com autonomia, com responsabilidade, focadas no propósito, com ferramentas participativas, com colaboração. Enfim, e aí tudo isso veio vindo de conjunto. E aí, né, para fechar o meu conjunto da minha busca, eis que eu encontro a cuidadoria, né, que tem uma grande admiração por vocês, né? E eu falei assim, cara, é amor à primeira vista. Eles conseguiram fazer uma formação aonde conta tudo isso de Lalu, porém de uma forma sintetizada e de uma forma prática, onde eu vou me conectar com outras pessoas, eu vou ter a oportunidade de aprender, eu vou ter a oportunidade de vivenciar isso no meu dia a dia, e vou ter a oportunidade de aprender com essas pessoas que já estão emergindo nessa energia, nessa egrégora. Então, é um contexto aí que vem de uma busca, né, de uma bússola interna muito grande minha, vem de um caminho de aprendizado, e nesse caminho eu encontro a formação, que vem muito de encontro com o que eu acredito, né? Então, isso tudo foi o meu combustível aqui de motivadores para chegar na formação. E aí, Bom, como é e que aí, você hoje avalia, assim, esse, né, o valor que ela te trouxe? Então, como uma formação que não é comum, que ela é, né, ela tem um aspecto aí transformador. Qual foi o valor, assim, né, para você e os aprendizados que ela te trouxe? bom, eu acho que o primeiro valor, Paty, acho que abriu espaço, né? Vou dizer que abriu espaço para o meu resgate do meu líder evolutivo, né? Que existe dentro de mim. Então, como eu sempre acreditei nisso, e eu tinha um líder evolutivo aqui escondido, abriu esse espaço, eu floresci, eu renasci. É sobre isso, eu estou no caminho certo. E também o outro valor que foi, acho que foi a minha correção de rota realmente do que eu acredito.
Acho que ela veio para ancorar essa minha correção de rota, que, claro, é um processo, e é um processo de autoconhecimento, e eu chamo que esse processo de autoconhecimento ele é um processo de infinito, eu chamo de a física da procura infinita, e eu estou aprendendo muito com isso, acho que a formação, ela me abriu, né? E agora eu tenho passos a seguir por um processo de desenvolvimento, tanto para a minha vida pessoal como para a vida profissional também, porque eu vou integrando, né? É tudo uma integralidade. A gente tem que trazer como uma integralidade. Quando eu falo um pouquinho de aprendizados, aprendizados também para mim foram inúmeros aprendizados. Mas eu acredito aqui que eu posso elencar dois grandes aprendizados que eu acho que eles trazem um contexto geral de tudo, né? Acho que o primeiro dele eu estou chamando de trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Acho que esse é o primeiro grande aprendizado. E isso vem de encontro com a busca do meu propósito evolutivo e essa busca de propósito evolutivo das organizações também, né? Então, o que que a gente percebe hoje no mundo das organizações? A gente percebe que salários competitivos, altos benefícios, isso é o mínimo que as pessoas estão pedindo hoje. É o mínimo, né? O que os profissionais querem de fato é respeito, é autonomia, é propósito. Por quê? Que a gente vive agora, Paty, em um tempo líquido. O que que eu quero falar com isso? Isso pós-pandemia está muito mais forte, né? E esse tempo líquido, a gente vive em muitas incertezas. E é hora da gente resgatar realmente a nossa essência, a nossa integralidade. Então, resgatar a nossa essência, a nossa integralidade, eu não posso resgatar só no meu lado pessoal, mas eu também preciso resgatar ela no meu lado profissional, porque as duas coisas precisam caminhar juntas para que você possa fluir realmente no seu propósito evolutivo. Então, para mim, esse é o primeiro grande aprendizado. O segundo grande aprendizado, eu lembro numa aula que a gente falava de pensamento sistêmico, que foi conduzida por você. E eu aprendi uma coisa que chama mapa não é território. Eu amei esse mapa não é território, eu trago ele para mim. Que é mapa, né? Que a gente fala mapa não é território, mas o que que é mapa que não é território? Então, mapa é uma percepção da realidade sob uma perspectiva que a gente cria. Ou seja, se a gente trouxer isso para o mundo corporativo hoje, a gente está no mapa atual de um modelo de gestão, que é uma perspectiva da realidade que nós criamos e que todas as empresas criaram ao longo, desde a Revolução Industrial, que vem se refazendo, se reinventando as organizações e elas vêm nessa fase de evoluir, né? Então, o mapa atual de modelo de gestão das organizações hoje, ele não funciona mais. Por quê? Porque a gente está num tempo líquido, né? E nós líderes, nós pessoas que estamos lá no dia a dia, nos exige que esse tempo líquido nós possamos responder com agilidade o que o mundo está pedindo da gente. Então, é tudo muito incerto. Só que a gente, ao mesmo tempo que a gente vai evoluindo, a gente vai trazendo essas respostas ao tempo todo, né? Então, como eu vou fazer isso, né? Vou co-criar ambientes de confiança, onde as equipes possam ter aí autonomia, responsabilidade, viver integralidade. E isso vale tanto para a minha vida pessoal como para a minha vida profissional. O mapa não é território, porque o mapa do mundo corporativo é um. E eu tenho um mapa na minha vida pessoal também, que eu tenho que co-criar agora e trazer de uma forma diferente. Então, eu posso elencar esses dois grandes aprendizados aqui, se eu for falar, são inúmeros, mas acho que eles traduzem super bem os meus aprendizados na formação. Que legal, Cláudia. É muito bom te ouvir e também saber que tem duas grandes dimensões disso, né? Então, uma coisa é você trazer isso para você, ou seja, esses aprendizados que acabam te desenvolvendo internamente como pessoa, como profissional, nessa busca que você bem falou, e a coisa de, né, e essa dimensão da liderança que é apoiar outras pessoas no mesmo caminho.
Então, como é que Isso. você, Cláudia Rigo, apoia outras pessoas no mesmo caminho? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e dizer assim, ó, para quem está no mesmo, na mesma busca, na sua mesma busca, queria que você falasse um pouquinho de, né, de incentivar essa pessoa a empreender essa formação. Legal. Para mim, o grande ponto de inspirar ou apoiar outras pessoas, para que eu possa inspirar outras pessoas, em primeiro lugar, eu preciso me conhecer. Cada vez que eu me conheço mais, eu mais consigo ajudar as outras pessoas a encontrar os caminhos delas. Então, é através do meu autoconhecimento, é através da minha vivência, das coisas que eu vivi, que eu inspiro outras pessoas hoje a seguir ou não esse caminho, porque cada um, né, compartilhar conhecimento é uma coisa, agora transmitir ele de uma forma que seja útil para outras pessoas é outra coisa, né? Então, acho que tem uma grande diferença, nesse contexto. Mas o que que eu procuro quando as pessoas me perguntam muito da formação dos líderes, o que que eu sempre trago, e eu também estou usando uma metáfora hoje, né? Que eu também aprendi na formação que eu amo, que é sair da pista de dança e ir para a varanda, que é incrível, né? Ela é incrível, acho que ela serve também de aprendizado, que é você olhar as coisas através de outra perspectiva, né? O que é sair da pista de dança e ir para a varanda, né? Quando a gente está na pista de dança, a gente só enxerga o que está próximo a gente ou dentro daquele sistema emergente próximo a nós. E isso é a nossa vida, isso é o mundo corporativo no dia a dia. A gente está naquele piloto automático aqui, eu só enxergo isso aqui na minha frente, e eu não enxergo outras coisas ao meu redor. Então, sair para a varanda, que é olhar através de outra perspectiva, né? Para que você abra uma mudança maior na sua vida e respire, né? E veja realmente o que está emergindo na pista de dança. Então, é algo também que eu uso hoje para inspirar outras pessoas. E também acabo usando aí para minha vida também como um todo, né? Então, quando as pessoas conversam comigo, eu falo, gente, vamos sair da pista de dança e paparenda, vamos fazer esse exercício. Ele é rico, assim. E várias pessoas já que eu conversei, ou que eu inspirei, me falam, realmente, hoje eu preciso sair da pista de dança. Eu falei, então tá, então vamos para a varanda. Então, isso é rico. São coisas que são riquíssimas, mas que você não entende que você tem ali dentro de você, que você não sabe, talvez porque eu estava numa pista de dança, né? E aí a formação me levou para a varanda, na verdade, também. E o que que eu posso deixar, Paty, como dica para os próximos líderes? Acho que a primeira dica é pergunte-se e reflita, o que o mundo pede de mim. Acho que a primeira pergunta que os próximos líderes precisam responder para si mesmo. Talvez seja uma resposta que vá demorar, talvez seja uma resposta que eu vou procurar uma vida inteira, mas comece a se questionando o que que o mundo pede de mim. Depois de começar a se questionar o que o mundo pede de mim, que eu acho que é o primeiro grande passo para você começar a olhar para outras coisas e entender o sistema de outras formas, né? Comece a seguir uma coisa que eu faço que eu estou fazendo depois, mais depois da formação, é seguir a minha intuição. Siga sempre. Às vezes a gente esquece que ela existe, ela fala bem baixinho, porque a cabeça fala mais alto o tempo inteiro, óbvio, né? Mas o que eu posso deixar como dica, acredite no seu intrínseco. Ele é poderoso. Ele é Uhum, muito poderoso. Então, se eu tenho vontade de empreender, se eu tenho vontade de mudar de trabalho, se tem vontade de buscar outra coisa, olhe para isso primeiro, uhum, para depois você olhar para outras coisas. Então, independente que seja da sua vida pessoal ou profissional, e por quanto mais difícil que vai ser, assim, não tem preço depois que você vai para esse caminho, porque é um caminho sem volta. Então, acho que essa é a minha dica que eu posso dizer, o que o mundo pede de você, e acredite no seu intrínseco sempre, porque ele é muito poderoso.
Ai, Cláudia, é tão bom te ouvir, assim, é muito bom a gente, é sempre, tudo isso é sempre uma grande troca, né? Nunca é só de uma via única, né? As coisas todas, Uhum, quando a gente de fato tem uma intenção muito firme sobre as coisas que a gente quer para a nossa vida, do nosso lado aqui, oferecer uma formação nesse nível e também que nos exige também muito de estar o tempo todo atualizado, buscando e tudo. Então, te ouvir é muito bom e eu queria então só te agradecer por esse papo, assim, foi incrível e dizer que a gente tem uma alegria e um orgulho enorme assim da sua trajetória, do que você representa hoje nos papéis que você desempenha, né, nas suas atividades aí. Então a gente espera que você voe muito e a gente vai estar sempre aqui para te acompanhar e para saber de você e né, sempre prontos para te apoiar também, tá bom? Então, gratidão, muito, muito obrigada. eu que agradeço, Paty. Eu acho que aqui eu sempre falo que eu vou ser eternamente grata à cuidadoria, a todos vocês, né, por ajudar a abrir esse espaço que estava aqui dentro, né, esse espaço e dessa liderança evolutiva. E, assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês sempre e poder contribuir com o curso, com a formação e com todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu sempre falo da formação e sempre inspiro a seguir esse caminho. Então, minha eterna gratidão a vocês, né, por essa oportunidade incrível, por viver experiências incríveis na formação. Então, gente, é incrível. Faça. Só isso que eu tenho que falar, de coração mesmo. É incrível.